E aí, amantes da F1, tudo bem? Quem está falando é o designer Bira e eu vou falar hoje um pouco novamente sobre a Red Bull, só que sobre o RB20, sobre os sidepods dela, né? E que as tendências que estão para aparecer. Então, vamos entender um pouquinho aqui como que o carro de Fórmula 1 é na verdade. Eu vou precisar mostrar isso antes para vocês poderem entender todo o princípio de funcionamento aerodinâmico do sidepod. Então vai ter que passar por essa pequena introdução aqui, um pouco mais chatinha, mas vamos lá. Todos os carros de Fórmula 1 hoje, você sabe que aquele tem aquele efeito solo, efeito Venturi e tudo mais, né? E por que e como que eles funcionam na verdade? Como que atua, né? A aerodinâmica atua neles, e principalmente como que atua no RB20, que esse carro é maravilhoso, né? Ele é muito bem desenvolvido. Muito bem. Por que os sidepods são altos hoje, né? Todos os sidepods são altos, você pode perceber. E no RB20 agora ficou ainda mais alto, e ele tem as entradas mais finas do grid, né? E eles criaram ainda uma outra lateral aqui e mais outra aqui em cima, na lateral da cabeça do piloto. E tem uma corcova muito grande aqui assim, né? Eu estou fazendo mais ou menos um rascunho para vocês entenderem o princípio como que é. O princípio do carro como um todo, na verdade, né? Não é só o sidepod que manda. E aqui atrás tem as duas asas feixes, ou a B-wing, né? É mais ou menos isso. Então o carro é mais ou menos assim. Muito bem. O ar entra, como muita gente já falou. O ar entra, passa por baixo da asa, dá uma leve curvatura, acelera debaixo do assoalho, bem nesse ponto aqui, e sai puxando para cima. Tá, e o que é isso? Isso é o princípio do tubo Venturi. Como muitas pessoas já falaram, você já viu na internet, dá uma pesquisada aí. Tubo Venturi, que foi criado aí em 1797 pelo Giovanni Battista Venturi. Era um físico que desenvolveu esse princípio, né, o efeito Venturi. Tá, o que seria? O ar entra por essa parte do tubo. Quando ele entra aqui, ele cria um funil, né? Estreita, e ele fica muito rápido. O ar acelera nessa parte e sai acelerado por trás. Quando ele passa por essa parte aqui, por esse funil, isso cai a pressão do ar. Ele fica com baixa pressão. Aqui a pressão é normal, alta pressão, vamos dizer. Ele entrou aqui, cai a pressão e sai com uma pressão menor, vamos dizer. E além da pressão, a temperatura também é menor, aqui um pouquinho menor. Tá legal. Ah, mas e aí? Aí é o seguinte, dá uma olhada aqui como é que funciona. Se você cortar o tubo aqui mais ou menos, ó, mais ou menos na metade, olha o que é isso aqui. O que te parece? É um tubo Venturi gigante o carro. A parte de baixo do carro é um tubo Venturi, e não só a parte de baixo. Todo o carro, na verdade, é um tubo, tem um efeito Venturi. Mas antes do Giovanni Battista Venturi criar o tubo Venturi, ele se baseou, lógico, no princípio do Daniel Bernoulli, aliás, desculpe. O Daniel Bernoulli, ele criou a equação de Bernoulli, que é em 1738, que é o seguinte: se você acelerar o ar em uma superfície, vamos dizer assim, é mais ou menos isso, né? Claro, depois vocês pesquisem melhor. Mas se você acelerar numa superfície, quando o ar acelera numa superfície, ele tende a cair a temperatura do ar. A cair a pressão do ar. Então, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Certo? A velocidade normal, pressão normal. E quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então cai a pressão. Ou seja, isso aqui o que é? A asa do avião. Aqui, deixa eu ver aqui melhor. Aqui ele está passando acelerado, ó.
Embaixo ele passa normal e em cima ele passa acelerado. Acelerou, cai a pressão. Caiu a pressão, o que acontece? O ar de baixo empurra o de cima. Ele não tem força, então o avião voa. Esse é o princípio básico do avião, da asa do avião. O que é o carro? O carro é uma asa de avião ao contrário. O carro de Fórmula 1 é isso. Ele empurra para baixo. Então, ao invés de subir, aqui ela desce. Né? Esse aqui. Então, quando o ar passa rápido aqui embaixo e cai a pressão do ar, automaticamente cria o quê? Downforce, ou seja, a pressão do ar empurra o carro contra a pista. Empurra. E quanto mais ar acelerado passar aqui, mais baixa a pressão fica nesse ponto do carro, né? Ou do carro, na verdade, do carro inteiro. E o carro todo vai ter downforce. Principalmente a asa dianteira tem downforce, tal, já empurra, e a de trás também, e assim vai. Esse é o princípio básico do Fórmula 1. Tá, mas e os sidepods? O que tem a ver? Os sidepods também trabalham para acelerar o ar. E aí aqui vem a coisa interessante. Então eu vou te mostrar agora aqui mais ou menos outro princípio. Eu fiz aqui para vocês verem. Já fiz rápido para poder acelerar o vídeo, senão isso aqui vai virar um longa-metragem e não dá. Muito bem. Aqui nós temos o RB20, a lateral do RB20 atual, claro, o RB20. Tá. Então, por que os sidepods de todos os carros são altos? Porque eles imitaram, logicamente, o RB19 e o 20 e assim vai, do 18, 19 e assim vai. Então, eu vou fazer aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. O ar passa nessa parte do sidepod, é empurrado para baixo, se vai dar para ver, contorna o sidepod na base dele e sai acelerado por trás do difusor, na ponta do difusor e da asa do B-Wing. Muito bem. Aqui esse ar todo é acelerado, empurrado, por isso que eles são altos. Aí a parte de cima, ele entra aqui por cima, gruda na carroceria, que é o outro efeito, o efeito Coanda, que é outra coisa. Acelera aqui por dentro e sai junto com esse pelo difusor traseiro. Lindo. Aí o RB20, o nosso Adrian Newey criou mais entradas, não é? Se baseando no quê? Na Mercedes e também na Ferrari. Então ele criou aqui. Agora essa entrada, antes tem a entrada normal do sidepod, que é aqui embaixo agora. Entrou aqui, vai passar pelos radiadores que estão aqui, tem ligação aqui por dentro e vai sair aqui em cima, dentro dessa corcova, aqui dentro, não por fora, dentro, e vai sair aqui atrás, batendo nas asas feixes aqui, e sobe também, junto com o outro ar, os externos. E aí ele criou mais a outra, que é essa entrada aqui, agora essa vertical. Então é a normal aqui do sidepod. E a vertical. Entrou na vertical, ele vai acelerar aqui dentro, juntar com essa daqui. É muito provável isso. Tudo isso é uma teoria, mas é muito provável, obviamente, que ele entra aqui, sobe por dentro desse tubo, da corcova aqui, por dentro do tubo que existe aqui, né, que agora é novo aqui por dentro do RB20, e sai também soprando a ponta do difusor e a asa feixe e vai embora. E também a terceira abertura, que seria essa daqui. O ar entra, as aberturas laterais, essa novidade aqui, do lado da cabeça do piloto, entra também, vai pelo tubo aqui e sai por dentro, e todos eles sopram a ponta do difusor e da asa feixe e sobe. Ah, beleza, todo mundo sabe isso já, Bira, tudo bem, sabe? Beleza.
Mas por que eles fazem isso? Porque é o seguinte, voltando só um pouquinho aqui, todo o ar que entra aqui embaixo acelera, como eu falei, e sobe. Quanto mais ar acelerado aqui passar, existe um outro efeito no efeito Venturi. Se você colocar aqui no tubo, outro tubinho aqui de baixo, quando o ar acelerado passa aqui, ele puxa o ar aqui, ó. Ele vira tipo um aspirador, ó. Puxa. Que é tipo uma pistola de ar de... aquela que pinta carros. Manja, ela é mais ou menos assim, né? Tem a parte da tinta aqui em cima, o ar que entra por aqui. Muito bem, ele entra aqui, sai acelerado por aqui, puxa, ele chupa a tinta daqui e joga, espirrando a tinta. Esse é o tubo Venturi. Então tem mais essa jogada. Então, se o ar passar acelerado por esse funil, né? Cria um funil que já está aqui, é um deles. Mas se o ar passar acelerado, ele tende a puxar o outro que está no outro tubinho. É mais ou menos o mesmo princípio que eles usam aqui. Todos os carros são assim por causa dessa jogada. O ar passa por aqui, voltando naquele lá, né? O ar passa. Todos os ares são jogados nesse ponto, na ponta do difusor e da asa fecha aqui em cima, na base dele, né? E isso é jogado para cima. Quando ele passa nessas pontas aqui do difusor, esse ar externo, todo esse ar aqui que é jogado aqui, puxa o de baixo. Ele cria uma sucção, ele como se fosse um aspirador. Então, ele ajuda todo o ar que está passando por baixo do carro a acelerar ainda mais na hora que puxa aqui. Acelera e ele puxa mais ar lá de baixo do carro. Então, quanto mais ar para puxar aqui embaixo, quanto menos ar existir aqui embaixo do carro, é maior a pressão. É menor a pressão, desculpa. E isso, o que acontece? Grande downforce. Vai empurrar o carro para baixo. Todo o ar externo empurra o carro, colando ele na pista. Por isso, ou seja, a asa do avião invertida. Esse é o princípio de um Fórmula 1. E por isso que os sidepods são altos aqui. E eles imitam muito, né? Justamente o RB19, o 20 e assim vai. Só que a Red Bull, o Adrian Newey, criou essas duas entradas a mais aqui, ó. Além dessa daqui, ele criou mais essas duas. E aí? Um detalhe muito importante. Como é que todos esses ares jogados aqui, nós vamos chamar agora essas partes todas externas de sopradores de difusor. Então, o RB20 tem quantos? Não, os outros carros têm quantos? Olha só, os outros carros têm que é padrão isso, 2 o padrão aqui em cima, passa por cima do sidepod, né? São os externos. 3 o interno aqui, que vai para a parte aqui interna dos carros e é jogado aqui. Geralmente tem esses 3. 3 desse lado, 3 do outro, são 6. Muito bem. O padrão dos carros do grid são esse. O RB20 tem quantos? 1 por fora, 2 por fora, 3 interno, beleza. 4 aqui, que é o interno, e 5 aqui. Ou seja, ele tem 10 sopradores de difusor. 10, 5 mais 5, 10 sopradores. O único carro que chega perto dele, com sopradores, vamos dizer assim, ou seja, ele tem uma grande quantidade de ar passando aqui e muita sucção debaixo do carro. Ajuda muito a puxar mais ar do que os outros. O único que chega perto é o que? A Ferrari. A Ferrari tem 8. A Ferrari tem todos esses externos e tem esse aqui também, que logicamente o RB20 meio que se baseou em Ferrari e Mercedes. Muito bem, dito isso, por isso que esse carro, além de toda a concepção dele ser perfeita, por isso que ele é tão rápido, não é?
É difícil de batê-lo. Tá, então a Ferrari se percebeu que ela já está chegando perto, tal. Mas estão dizendo aí que o RB20 pode vir com um sidepod 0. Aí vamos ver como que pode ser. Então eu fiz uma estimativa aqui, um outro rascunho, para vocês verem como poderia ser ou como pode ser se realmente virar, né? O sidepod 0. Vamos lá para o sidepod 0 do RB20. Ele pode ser mais ou menos assim. Isso tudo é um rascunho, uma teoria, claro, não é? Porque os únicos que sabem realmente o que vai acontecer são os próprios criadores, os próprios designers e engenheiros de lá. Ou seja, o próprio Adrian Newey. E isso ele não vai revelar para ninguém, obviamente, né? Muito menos para os torcedores. Ninguém vai saber exatamente, perfeitamente como isso funciona. Mas é mais ou menos isso. Porque não tem muito que escapar. Se você tirar os sidepods, ele vai ficar muito próximo do que era o da Mercedes. Lá o W14, W15 e tal. E ele vai também ter essa parte aqui. Tem que ter. Só se for daninho tirar um outro coelho da cartola para achar um outro jeito. Mas vai ser muito parecido. Por quê? Bom, o que eles devem fazer? Eu acredito que eles vão abrir um pouquinho mais a abertura vertical, não é? E vão, obviamente, manter as duas. E essa é a grande sacada. Essas duas aberturas superiores aqui são a grande sacada do Adrian Newey. Porque ele se baseou no W14. Se eu não me engano, foi no W14 que eu vi essa jogada. Que era o sidepod 0, né? Que ninguém queria, os caras não queriam de jeito nenhum. Ele se baseou no W14, ele tinha essa jogada aqui de buraco, vamos dizer assim, ele tinha algo parecido aqui em cima, no final do sidepod, no final dessa capô, dessa corcova. Ele tinha a corcova e no final ele tinha dois buracos aqui, por cima da corcova, que faziam mais ou menos essa ideia aqui. Tá, e como é que funciona isso? Olha essa sacada, que no RB20 atual, ele já tem aqui dentro, tem o tubo Venturi, que eu falei, lembra? Aqui, ó. Isso é muito provável. Isso é a mesma ideia do que da Ferrari. Esse tubo deve vir aqui, entrar, tem ligação aqui por cima, que se liga ao tubo que está aqui dentro, ó. E todos esses tubos, quando o ar entra acelerado por aqui e por aqui, ele puxa, chupa o ar. Lembra que eu falei aqui dessa jogada aqui? Passou acelerado, ele chupa o ar do outro tubo. Então aqui, ó, com essa abertura aqui, ele tem um outro tubo Venturi dentro desse tubo que sai, ó. Tem vários tubos Venturi, o carro inteiro é Venturi. Aliás, deveria se chamar Fórmula Venturi, isso, ou Fórmula Bernoulli, porque é tudo baseado no princípio desses dois caras. Aqui o ar entra, acelera, puxa o ar também da lateral desse outro, do radiador aqui, puxa esse ar, puxa o ar também que vem daqui, joga tudo na corcova, acelera na corcova e joga na base aqui, acelerado, e puxa o ar debaixo do carro. É assim que funciona, esse é o princípio básico do Fórmula 1. E aí, muito bem. E a grande sacada do senhor Adrian Newey foi colocar estas duas aberturas. Por que o RB20 tem condições de jogar um sidepod? Eles estão dizendo que podem jogar no Japão, ou sei lá, em outros locais, que o ar seja mais frio. Não são países muito quentes. No Brasil já não sei se rola. Mas em pistas que são frias, vamos dizer assim, né? O clima é frio, geralmente mais frio, o carro não precisa de tanta abertura. Então eles podem abrir um pouquinho mais essa vertical e manter, obviamente, as duas de cima, que é a grande sacada. E aí eu te mostro uma coisa que ninguém nunca fala, mas que todos os carros têm, só que esse RB20 é mestre. Olha só o que acontece aqui, ó.
quando você coloca uma abertura aqui, olha o que alimenta essa abertura. A base dos retrovisores. O ar passa aqui. Isso aqui, por que eles são assim? Quadrados, a maioria é bem quadrado e tem é bem pontiagudo. Isso aqui é um gerador de vórtice. Ele bate aqui, o ar sai direto para dentro das aberturas laterais. Os dois, eles entram aqui direto. Uma das coisas interessantes, geradores de vórtice, esse aqui, ele é assim, ó. Ele é uma coisa mais ou menos assim. Tem até uma pontinha aqui para fora. Se você olhar na RB20. Em todos os outros, a maioria dos carros são assim. Quando ele pega o ar aqui, ele cria um vórtice fino. É um esguicho de água. É como, sabe aquele esguicho de água que você aperta na ponta e pega a pressão à água? É a mesma coisa, praticamente o mesmo efeito. Então o ar bate aqui e ele cria um vórtice fininho e bem acelerado e bem forte. Esse vórtice entra justamente aqui dentro, ó, e alimenta todo o tubo. E esse tubo, obviamente, é estreito. Ele estreita aqui, ou seja, é outro tubo Venturi. Ele entra aqui bastante, estreita, acelera na curva e sai bem na ponta onde eles querem. Então todo o ar, vou até marcar aqui mais ou menos, vou marcar mais forte aqui, o tubo Venturi aqui, puxa aqui, então entrou ar aqui acelerado, ele puxa todo o ar quente que está aqui. Entrou aqui acelerado, puxa todo o ar quente e sai tudo por trás e sopra o difusor traseiro, puxando o ar. Tudo aqui funciona como se fosse uma espécie de um aspirador de pó, puxando o máximo de ar debaixo do carro, como eu disse, né? Baixou, caiu a pressão, o carro senta na pista, ele socado na pista, ele empurra muito downforce embaixo, muito downforce poderoso, na verdade em todo o carro, né? Então isso daqui, todos os carros, a maioria tem, pode perceber, eles são quadrados assim, alguns são meio arredondados. Por quê? Por que eu digo que o RB20 com zero pode dar muito certo? Óbvio que vai dar certo, porque eles já testaram, óbvio. E o Adrian Newey, se baseando na Ferrari e na Mercedes, né, que não quis esse sistema, melhorou colocando isso aqui. Essa limitação aqui é a chave de tudo, porque quando entra essa por baixo, que já acelera e joga para lá, essa daqui alimenta mais ainda e acelera mais ainda. O que não tinha da Mercedes, lá, o W14 da Mercedes. O da Mercedes, todos os carros que eu falei que tem um gerador de vórtice aqui, eles jogam aqui, só que eles jogam no capô do motor por fora. Que esses guichos, quanto mais rente passar, eles querem que o ar passe rente aqui, que grude na carroceria e saia acelerado aqui por trás. Mas por fora é legal, que nem o da Ferrari que criou. Ele está mais ou menos aqui, assim, ele entra aqui e sai aquelas aletinhas que tem para o lado de fora. É mais ou menos o mesmo princípio, só que ele é muito aqui. O ar sai aqui e gruda na carroceria e vai por fora, né? O do RB20 é muito poderoso, porque justamente ele pega tudo que tem lá por fora, joga dentro de um tubo fino, afunila e solta por trás. Então dá muito mais pressão de ar aqui e muito mais velocidade e consequentemente puxando mais o ar aqui. Essa é mais ou menos o princípio, a sacada de Adrian Newey. Por isso que o RB20 tem muita, com o SidePod Zero, tem muita condição de bater e dar certo, muito mais certo que o da Mercedes, que não usou essa jogada, colocou aqui, né? E aí por fora não dava muita pressão. E também outra, né? O W14, o W13, 14 e todos os outros não eram os carros iguais, não tem todo o desenho concebido do zero muito perfeito como o do Adrian Newey, né?
E depois eu vou explicar um pouco, num outro vídeo, mais 2 vídeos eu pretendo fazer, explicando a asa feixe, como que ela funciona esse negocinho aqui. Não é só assim, tudo bem, eu já falei aqui, mas tem uma outra mágica aqui nesse negocinho. Todos os componentes no carro de Fórmula 1 tem dupla ou tripla função. Isso é uma dupla função, ó. Já foi falado aqui também dos braços da suspensão, né? Sim, tudo é feito para ter dupla função e tripla função. Então aqui ele suporta, lógico, coloca os retrovisores, mas também são geradores de vórtice. E isso ninguém nunca falou aí para você, mas essa é a verdade. Se você juntar um pouco de engenharia, de desenho industrial, desenho automotivo, criatividade e engenharia civil, uma base de tudo, mistura tudo isso aí dentro de um caldeirão, você começa a perceber como funciona. Ah, e o principal, o regulamento dos caras, todos eles estão presos no mesmo lugar, eles têm que ser criativos, mas dentro de 4 paredes, todos têm o mesmo regulamento prendendo. Então, se você faz isso, você começa a enxergar como é que funciona, percebe as coisas no carro. E outro detalhe aqui, ó, aqui eu falei que tem um gerador de vórtice, olha um gigantão aqui, ó, que era o que tinha na Mercedes igual. Ah, mas como, eles vão copiar? Não necessariamente, porque aqui, isso aqui precisa existir. Aqui tem o protetor de impacto lateral, que é o de cima, e tem outro aqui embutido embaixo, ó, por dentro do carro. Esses dois precisam ter, eles não podem ser retirados. Então vai ter que ter, como o da Mercedes usava. E isso, que é? Mais um gerador de vórtice. Olha aqui, ele pega aqui, ó, alimenta aqui, ó. O ar vem, estica e vai cair aonde? Lá na asa feixe, na ponta do difusor e subir. Para quê? Mais um soprador que puxa o ar debaixo do carro. Entendeu? Isso é o princípio básico de um Fórmula 1 hoje. E o RB20 com 0 pode ser muito próximo disso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Isso aqui é uma base, um princípio muito básico, uns rascunhos muito basiquinhos para vocês entenderem. Depois pesquisem aí melhor aí sobre o princípio de Bernoulli e o de Venturi, né? O tubo Venturi. Vejam todas as explicações certas de como funciona, certo? E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa explicação. Falou, moçada. Até mais.